Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Algo a Dizer. A conversa hoje é com a especialista Meire Campos, especialista em coloração e mechas, dona do Meire Hair Salon. Dona do Meire Hair Salon, que fica lá em Everett, que fica aqui na região de Everett, e tem colocado a região de Everett para quem está procurando um bom salão como rota necessária das brasileiras aqui para serem atendidas nessa região. Meire, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. Nossa, eu estou muito feliz. Que bom, nós também estamos. Com certeza vamos querer saber tudo sobre coloração, sobre mechas, sobre quais as novas tendências, o que você está fazendo no seu salão e sobre a sua vida. Como vai você? Nós precisamos saber da sua vida. Conte-nos tudo. Como é que você está? Como você veio parar aqui nos Estados Unidos? Pois então, Ana, a minha vida foi muito louca, porque eu nunca fui cabeleireira na minha vida, né? Nunca fui. Às vezes as pessoas chegam no salão e me perguntam: Meire, você já era cabeleireira? Porque graças a Deus, eu amo a minha profissão. Amo. Quem vai lá no meu salão sente essa energia, porque realmente todo mundo fala assim, Meire, eu termino um trabalho, Ana, eu falo de coração mesmo, não é nem para agradecer, não. Eu termino um trabalho e não preciso ter ninguém dentro do salão para elogiar. Eu mesma fico elogiando o trabalho, porque é uma satisfação que me dá. De fazer aquele cabelo, de ver o resultado do cabelo, de ver o sorriso da minha cliente, sabe? Uhum. De superar a expectativa dela, que às vezes a gente tem tanta expectativa de um cabelo, né? De sair com umas mechas, da forma que ela pensou, sonhou. E você chegar naquele ponto é maravilhoso. E eu mesma fico babando com o meu trabalho. E como você veio? Por que você decidiu vir para cá, para os Estados Unidos? Há 10 anos, né? 10 anos. Você já está morando aqui. E chegou direto em Massachusetts? Direto. Como foi lidar? Veio direto de Patinga. Que é do calorzinho. Do cão. No calorzinho ameno, para não dizer o contrário, de Patinga para cá, para o frio de Massachusetts. Como foi isso? Pois então, o que acontece? Meu marido morou aqui muitos anos atrás. Então, ele já tinha uma experiência de morar aqui em Boston, né? Só que, o que acontece? Aí, ele foi embora pro Brasil, passou anos, eu acabei conhecendo ele lá. Tivemos nossos filhos e, entre esses filhos, o Arthur, o mais velho, sempre indenizou, desde pequenininho, já falava que queria ser policial, aquela coisa toda. E ele sempre falava assim, olha, Meire, lá nos Estados Unidos é uma segurança muito maior para esse tipo, né, para essa área. E como eu nunca tinha vindo nem passear, então para mim passava longe eu vim para os Estados Unidos. Porque lá no Brasil a gente teve comércio de muitos anos, que era uma linha feminina, que era só trabalhando com a linha feminina, que era calçado e bolsa. Então, longe de mim de vir para os Estados Unidos. Mas aí o Arthur foi crescendo, as meninas também foram crescendo, e o Arthur só falava com ele assim, o que você quer ser quando crescer? Policial. Então esse negócio de ser policial, e ele ficava com medo, realmente, se o menino tá ali desde pequenininho, você pergunta o que ele quer ser, aí o menino já tá lá dando já seus 8 anos de idade, ainda não tirou o policial da cabeça, Sim. Né? E aí acabou com o teste, falou, Meire, o único lugar que eu sei que lá vai ter segurança para ele ser aquilo que ele quer ser, é nos Estados Unidos. E aí acabou que ele foi me fazendo a minha cabeça, e a gente veio para os Estados Unidos. O Arthur tinha 16 anos, 15 para 16. A Cheyenne, que era a menorzinha, tinha 3, e a do meio tinha 5. E você estranhou, a sua família estranhou o frio de Massachusetts? A sorte é que as meninas eram muito pequenas, né? Então tudo é novidade. E eu cheguei realmente no frio, eu cheguei em novembro. Então, né? Não foi no calor, foi no frio. E aqui a gente tá na primavera, a gente tá como se fosse no outono, né? Então, assim, para elas foi tudo novidade, né? E eu sou aquela menina bem do interior mesmo, de Minas. Então, para mim, não tem aquela coisa de medo. Na verdade, eu nunca tive medo, porque eu saí da minha cidade, que é menor, fui para Ipatinga para me abrir um empreendimento numa cidade que eu não conhecia, entre aspas, né? Ninguém, porque você tem que ter várias pessoas para ser sua cliente. Eu cheguei ali também sem ninguém. Então, eu não tenho medo de chegar nos lugares, de ir para país, de ir para cidades novas. Eu não tenho medo. De desbravar. Não tenho. Então, minhas meninas também foram bem tranquilas, sabe? Graças a Deus. Não teve problema nenhum. Elas se adaptaram tanto que hoje, assim, lá atrás também, né?
já veio a adolescência direitinho, você faz um vínculo de amizade aqui. Sim. Né? Então você... Isso é super importante. E acaba que, pra você ter ideia, 2 anos atrás, elas estavam ainda... Uma tinha na média de 13, 14, e a outra tinha, tipo, 10 e 11, mais ou menos. Elas foram pro Brasil e foi no período que a gente deixou elas até mais ficarem lá. 2 meses. Elas estavam pinicando, querendo voltar. Porque falava assim, eu não vou ficar com minhas amigas o verão inteiro, as férias inteiras. Então, por quê? Já fizeram um vínculo todo aqui. Uhum. Elas amam ir pro Brasil, amam estar perto da família, mas elas também querem estar com as amigas aqui, né? Então, graças a Deus, ninguém assim... Até o meu filho se adaptou super bem. Hoje ele até fala, mãe, eu não me vejo mais morando no Brasil. Aí eu falo, é mesmo, Arthur? Não me vejo. Tem planos de comprar uma casa agora, igual ele falou comigo ontem, que já tá olhando já para comprar a casa agora, lá onde ele mora. Então eu fico muito feliz, sabe, de ter chego aqui nesse país. Sim. Como todo mundo, né? A gente chega aqui igual um paraquedas. Puf, você cai. Aí vai daquelas pessoas trilhar o seu caminho, né? Porque... E como foi essa trajetória? Porque você lá no Brasil, assim, não deve ter sido fácil abrir mão de um empreendimento que você já tinha em Ipatinga, que estava dando certo, que estava prosperando, dando certo. Geralmente, assim, muitas pessoas acham que todo mundo que vem para cá vem porque não teve outra opção no Brasil. Não é verdade. Não é. Porque cada um tem uma história, né? Um meio. E não é aquela coisa, eu vim para cá realmente porque não deu certo. Tá tudo certo. Mas graças a Deus, sabe, eu não posso falar assim, eu vim porque eu quebrei minha loja. Não. Sabe, eu vim porque realmente era o sonho do meu filho. Não era nem o meu sonho mais, né? Em questão de estar ali com a minha loja, porque eu vendi super bem. Graças a Deus, quem me conhece lá em Ipatinga, eu vou até passar depois lá pro povo lá ver. Hoje eu chego lá em Ipatinga, eu ando lá onde teve a minha loja, eu encontro com uma que foi cliente minha, mas você podia abrir de novo, eu gostava tanto da sua loja. Isso é tão prazeroso, porque todo mundo viu, sabe? Porque a gente tinha um movimento muito bom. O tempo que nós ficamos ali, realmente, a gente teve uma vida boa, sociável. Sabe, eu não tenho nada a reclamar, eu só tenho a agradecer Ipatinga por ter me abraçado. Mas quando você chegou aqui, você não quis abrir uma loja que fosse no mesmo segmento. E todo mundo falava, Meire, por que você não abriu uma loja de calçado? Porque era muito mais fácil para mim. Porque eu tinha vários fornecedores, Exato. Eu já tinha meu conhecimento de montagem de calçados. Mas eu também tinha esse sonho de ser cabeleireira, sabe? Antes de eu iniciar uma loja lá em Ipatinga, eu tinha feito um curso. Mas aí meu marido, eu conheci ele, e ele tinha uma versão de empreender lá em Ipatinga. Só que na cabeça dele, ele queria mexer com telefone celular, com notebook. E eu sou aquela pessoa que realmente era bem do interior, lá não tinha nem celular. Não tinha nem antena de celular na época. Depois que veio até antena. E aí o que acontece? Como que eu vou trabalhar com alguma coisa sem ter conhecimento? Você vai abrir, vai estar lá cheio de celular, vai estar cheio de... A pessoa vai perguntar, como que funciona a HG? Eu vou ficar, né? Então, assim, eu não tinha nada de tecnologia comigo. O negócio era sempre moda. Sempre trabalhei na minha cidade com moda, com loja de roupa feminina. Então, eu já tinha esse lado meu de comércio, mas uma linha mais de roupa, sapataria, nada de tecnologia. Aí, quando eu já falei isso pro meu marido, na hora ele criou a ideia. Ele falou, não, vamos abrir então a loja de calçado de feminino e bolsa feminina. Porque eu dei essa ideia, uma coisa que eu já trabalhava. E que, na realidade, ele queria só, tirar eu de trabalhar para alguém e trabalhar para mim. Era mais fácil eu trabalhar com alguma coisa que eu já tinha conhecimento do que trabalhar com alguma coisa que você não tem nada de conhecimento, né? Sim. E aí deu de uma lojinha que ele montou que era pequenininha, achando que eu ia ficar só ali. Quando ele assustou, a gente já estava na 28 de abril, onde que era o centro bem movimentado, Sim. sabe? De um negócio assim, que começou pequenininho, de repente ele viu que ele teve que investir muito mais. E aí, no final das contas, a loja ficou linda, sabe? A gente teve muito sucesso lá em Ipatinga. Muita gente conheceu a loja, sabe? Assim, a gente teve um nome muito bom lá. Tanto como bons calçados, quanto bons atendimentos. A gente tinha uma equipe maravilhosa. E vocês decidiram, assim, se desfazer de tudo, porque tem brasileiros que vêm, mas que ficam com um pezinho lá ainda. Não, mas eu não quero abrir mão disso, daquilo. A única coisa que desfez lá mesmo foi num sítio que nós tínhamos. A gente ia para lá todo final de semana, que era uma paz. Só que para você ter um sítio hoje no Brasil, para alguém tomar conta, fica mais complicado, sabe? Principalmente quando tá fora da sua família, que é mais distante, dava 2 horas da cidade de Ipatinga para esse sítio.
Então não era uma coisinha próxima que uma irmã pode ir lá, visitar, colocar pessoas para poder roçar de 15 dias, tirar o mato. Então tudo tem aquele trabalho no sítio que não é fácil. E para achar alguém para estar lá, para cuidar, não era fácil também. Então acabou que nós ficamos 2 anos com ele, o tempo que a gente estava aqui, né, morando nos Estados Unidos. E a gente via que quando a gente ia no Brasil passear, a gente não ia pra lá. Porque um ficava, vem pra minha casa, né? Eu tô lá na minha mãe. Aí minha mãe morava na cidade, a mãe dele em Ipatinga, que é próximo, tipo, é muito próximo. Mas aí você não ia pra roça mais, que era 2 horas de lá, né? Aí acabou que não valeu mais a pena ter o sítio. Sim. Mas a gente era apaixonado, igual eu falo, no meu futuro, minha filha, eu vou morar no Brasil, num condomínio fechado, com uma roça, vendo verde, tudo quanto é redor, porque eu amo isso. Sim. Eu amo. Tem muitos empreendimentos hoje que investem exatamente dessa forma, né? Hoje lá em Patinga tem muitos condomínio fechado, que é loteamentos, né, de condomínio num sítio. Então você tem até mais segurança, na verdade, porque quando eu morava lá em Patinga, num condomínio, não era nem bem condomínio, mas era como se fosse um condomínio que a maioria era tudo parente e era assim, saída. Sim. Eu tive um assalto muito grave lá. Esse assalto foi um assalto que, assim, hoje até me retrasa um pouco de pânico, sabe? Às vezes eu tenho um pesadelo. Minha menina tinha 2 anos. Na época, quando eu tive esse assalto com arma na cabeça, meu marido correndo, 5 assaltantes. Então, assim, foi um pânico. E graças a Deus não teve nada pior, mas... Graças a Deus. Mas poderia ter tido se ele não tivesse corrido. E ele correu, eu fiquei para trás, mas pelo menos, como se diz, um foi pedir socorro e o outro ficou a varar, igual eu fiquei. Mas não deu nada, assim, né? Grave. Mas depois disso, a gente fica meio ainda com trauma, né? Sempre fica aquela lembrança, né? Mas aí, quando você chegou aqui, você decidiu empreender em outra área. Justo. E como foi esse começo? Você já foi de cara para alguma coisa que fosse relativa ao salão de beleza ou não? Você teve que ralar antes em outras áreas? Minha filha. Aí, o que acontece? Tudo que a gente quer, né, gente? Não é tu cair aqui, né? Aí eu fui trabalhar na área da limpeza, que é uma área que realmente você vê o dinheiro mais rápido. Toda semana você pode se programar, o que você vai fazer, né? Tudo direitinho. Eu trabalhei 1 ano na limpeza e já com uma visão lá na frente de estar fazendo o meu curso da cosmetologia, que não é barato também. Então, o que acontece? Eu permaneci na limpeza praticamente 3 anos, limpando casa. Eu entrei no curso da limpeza depois de 1 ano que eu estava aqui nos Estados Unidos, que eu entrei no curso da cosmetologia, e eu trabalhava e chegava quase na hora de ir para a aula. Às vezes eu só tirava a blusa da limpeza e colocava a blusa da escola. A minha sorte, que eu morava muito próximo à escola, tipo, eu morava na mesma cidade, graças a Deus, era tipo 5 minutos. E você sempre chegava assim, e você sempre chegava da limpeza na sala de aula, diva, assim, desse jeito? Minha filha! Chegava lá em casa, dava um revoar nesse cabelo, passava um gloss, eu tava assim, não limpinha, né? Que tinha dia que não dava como. Tacava um perfume e dali eu ia. Sim. E eu queria tanto mesmo essa área, porque eu gosto mesmo, né? Eu sempre gostei um pouquinho do cabelo e tudo. Que eu queria aquilo pra mim. Então eu ia com a minha energia, eu tava, às vezes tinha dia que eu tava podre, morta. Mas eu não sentava, chegava o cliente, faço. Eu tava lá. Eu tenho a minha ex-professora que chama Carol, eu amo ela. Depois ela vai ter esse podcast, toda que eu já participei, já falei muito dela. E ela é minha cliente hoje. Então, aquilo que eu falo, ela chega lá no salão e comprova e fala. Fala, gente, a Meire não tem lógica. Às vezes dava 10h15, a escola fechava 10 horas, eu tinha que ficar... e ficava lá, sabe? Porque ela via a sede de aprender, no final tirar uma foto. Eu não sou a top, não, mas cada dia a gente pode melhorar um pouco. Porque a vida é essa. Sim. Né? O curso, além dessa experiência maravilhosa que você teve no curso, como foi para entrar? Assim, foi fácil achar um curso? Você já tinha o inglês? Foi fácil achar um curso que fosse em português para você poder ingressar nesse mercado? Como é que foi? Foi muito fácil. Aqui nos Estados Unidos, na minha área, graças a Deus que tinha escola aqui em Everett, tem a escola Flávia Leal, né? Que ela é uma escola que ela atende tanto a área da cosmetologia quanto a área da estética, né? Então, lá fala
português, tem também os professores que são americanos também. Então, você não vê nenhuma dificuldade para quem quer aprender. É que nem a gente fala, o professor tá ali, mas se você não tiver sede dele te ensinar, de você perguntar, de estar lá, de você querer aprender aquilo ali, não é só o professor que vai, né, te colocar você lá no melhor que você vai fazer. Você tem que perguntar, tem que correr atrás. E não tem segredo. Aqui a vantagem é que tudo que você quer ser aqui, você consegue, porque hoje todo mundo tem o que fala português, o que fala inglês. Então não tem como. Você acha acessível? Super. O curso é acessível? Super, assim? super. Eu vou investir esse dinheiro e vou... Para quem realmente quer ser aquela profissão. Porque, infelizmente, tem muita gente que coloca na cabeça que o quê? Eu vou fazer um curso, né? De cabeleireiro, para mim ter o curso e tal. E acha que é fácil. Não é fácil. Porque, às vezes, o que mais hoje, no salão que tem mais demanda, é mechas. Né? É você mudar a estrutura capilar do cliente. Então, você demanda tempo. O seu tempo, você tem que ficar, às vezes, dependendo do cabelo, de 6 a 7 horas, até 9 horas, em pé, e por conta daquele cabelo, né? Porque você tem que realmente cuidar dele, você tem que ficar olhando ele. Então, não é uma profissão fácil, né? Em termos de falar assim, você é cabeleireira. Não é. Mas, assim, você tem que gostar daquela profissão. Porque quando você gosta, você não vê o tempo passar, você só vê, tipo assim, quanto mais você tá fazendo, você quer ver o resultado, sabe? Você quer ver o cliente sair dali feliz. Não sou aquela pessoa de falar assim, eu sou a perfeita. Não sou. Mas o que eu posso fazer para melhorar, né, as condições do cabelo da minha cliente, eu vou fazer. E se ficar alguma coisinha ali, uma coisinha cá, a pessoa chega em mim, Meire, não ficou tão loira aqui, não, volta aqui que eu vou deixar mais. Então, sabe, é uma coisa simples. Você vai estar fazendo uma coisinha para melhorar e ela vai gostar mais e vai sair satisfeita e não vai deixar de ser sua cliente. Porque a gente não é perfeito em tudo. Você melhora cada dia mais com cada técnica. Às vezes você vai fazer um cabelo do cliente, igual eu fiz essa semana uma cliente minha, que veio por indicação. Fiz o loiro dela e tudo. Só que, Meire, minha raiz aqui na frente não ficou tão loira. Eu falei assim, não, meu amor, então você volta semana que vem. Qual o dia que é a sua folga? Tal dia. Então vou marcar. Que aí eu vou fazer a frente dele, vou puxar mais um pouquinho, vou deixar mais loira ainda. Pronto, ela foi lá, puxei mais o loiro. Dei um retoque. Pronto, Meire, nossa, agora ele tá loirinho, perfeito, do jeito que eu gosto, bem loirinho. Falei, ótimo, porque agora é bom saber que quando você voltar, eu já vou fazer ele mais loirinho ainda. Igual agora que você gostou, vai ficar perfeito. Então, tudo é a conversa, sabe? Tudo é o jeito que você fala com o seu cliente, como ele fala com você. Você vai lá, você não tá fazendo nada que vai desagradar ele, né? Sim. Você vai fazer para agradar ele. Então, se não agradou daquela forma, você vai lá e conserta. E como foi que você decidiu partir para o seu negócio próprio? Não, tá bom, me formei, tive a experiência em alguns salões, mas agora eu sinto que é o meu momento. Como foi? Pois então, olha que doido. No salão que eu trabalhei em 2 salões. Um foi pouco tempo e esse que eu fiquei mais tempo, quase 3 anos. Eu conheci 2 pessoas lá que hoje elas são africanas e elas tinham um restaurante, tem até hoje, né? Um restaurante lá do lado do salão. E elas viraram a minha cliente. Então, todas as vezes que elas sentavam na minha cadeira, elas olhavam para mim, mesmo sem eu entender o inglês praticamente quase nada, elas colocavam um tradutor e falavam assim para mim, você tem que ter o seu salão. Você é muito boa, você é uma pessoa dedicada, você é sorridente, você é alegre, você é organizado, você é limpa. Meire, você vai ter o seu salão, você vai brilhar, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, ela tá falando isso tudo pra mim, mas será mesmo? A gente já tá achando que é muito fácil, vou montar um salão. Tipo, na minha cabeça, né? Aí eu ficava só no sorriso e ficava, vai, né? Tipo assim, quem sabe? E de tanto que elas foram falando, e o meu marido também me colocava tanta credibilidade, sabe? E depois, quase 3 anos, nesse salão que eu fiquei, ele viu um ponto, visualizou aquele ponto pra mim, que era próximo à minha casa, e falou pra mim, Meire, achei um ponto perfeito pra você. E aí nós fomos lá, e realmente era um ponto muito bom, não é grande, não é muito pequeno, sabe? As condições que eu poderia estar pegando, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu fico tranquila amanhã, se eu viajo, eu fico tranquila, porque está nas minhas condições, né? E deu tudo certo. Aí eu peguei esse ponto em fevereiro da pandemia, foi 2020, né? 2020 para 2021.
E aí, quando eu fui para me reformar em março, veio o lockdown de dar aquele problema todo da Covid. Eu falei, meu pai eterno, acabei de alugar um imóvel agora. Vou montar um estabelecimento que eu não trabalho na minha cidade, trabalho em outra cidade que é em Cambridge, não tinha nenhum cliente, nenhum, que iam lá em Cambridge. Então, quer dizer, eu já estava caindo de paraquedas. Aí veio a pandemia. Eu falei, sangue do cordeiro. Eu falei, Senhor, é só com o Senhor. Se não for para dar certo, o Senhor já me barra aqui. E foi tudo fluindo. A gente colocou pessoas para trabalhar, então deu tudo certo. Reformei todo o ambiente. Abri com a cara e a coragem. E essas duas clientes, que eram minhas clientes lá de Cambridge, hoje elas são as minhas clientes lá do salão. Então, olha que lindo. Sabe? Aquelas pessoas que te elevaram lá em cima, que não é da sua cultura. Sim. Confiar em você e dar credibilidade total em você, e hoje é sua cliente do mesmo jeito. Então, a satisfação que te dá é, assim, de você ter feito um bom trabalho, que você está no caminho certo mesmo, e que todas as vezes, Ana, elas vão lá no salão, elas olham para mim e falam, Meire, eu tô muito orgulhosa de você. Sabe, elas veem um salão assim, movimentando, sabe, o salão... sabe, o salão assim, bem movimentado, as pessoas felizes. Aí ela vira, aí a Sabá, que é a filha, fala assim, ai, daqui a... eu falo com ela um pouco bem no inglês, com um pouco não eu tô falando português. Aí o pessoal fala assim, Sabá, você tá entendendo a metode? Eu falei, Sabá, tá falando português, daqui a pouco eu vou sair daqui falando, tchau, ô mãe, o que você tá fazendo? A gente até brinca, sabe? Você decidiu atender especificamente o público feminino. Sim. Por quê? Eu acho porque lidar com mulher, muita gente fala assim, é complicado. Eu falei, não é. Complicado para quem não tem a sabedoria, não sabe ter leveza, né? Porque se a gente for ouvir só problema e carregar o problema, a gente vai se afundar. Então, a gente tem que ter a leveza. Então, assim, eu me dou muito bem com as mulheres. Muito bem, sabe? Eu conheço uma que é cliente da manicure, que nunca me viu. Eu já começo a conversar, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Aí sai dali falando assim, nossa, eu até falei com a manicure. Gente, você é maravilhosa. Nossa, não sei o quê. Porque é o meu jeito esse. Eu não tô fazendo para ser forçada a ser agradável. O meu jeito é esse. Se eu chegar aqui, Ana, e ficar calada, não é o meu jeito. Sabe? Não é. Então, assim, o que eu faço realmente é o que eu gosto. E o que a mulherada, assim, prefere? Qual é a tendência? Moreno iluminado, de coloração, o que elas querem hoje? Hoje a técnica do iluminado está muito presente, muito forte, porque na nossa época, lá atrás, o moreno, a gente morena, não tinha opção de cores, né? Ou era preto, ou a pessoa passava um vermelho. Acabava com a nossa beleza, quer dizer, pelo amor de Deus. Então, nós não tínhamos aquela coisa assim, de uma coisa diferente, né? Porque Sim. O loiro tinha que ser loiro, porque a pele branca e a pele morena tinha que ser morena mesmo. Então, hoje a técnica revolucionou o mercado hoje da cosmetologia, dos salões femininos, porque agregou demais o salão, né? Hoje o salão de beleza, ele tá assim, ele ficou muito mais presente na vida das mulheres. Antigamente não era nem tanto, mas hoje sim. Hoje todo mundo quer fazer uma diferenciada que é o iluminado, quer mudar a cor do cabelo, se é um moreno, né? Vai dar uns fiozinhos para dar aquele tchan. Então, assim, já mudou a nossa era do cabelo só preto, mais escuro, né? Você tem uma ampliedade de estar diferenciada sem estar loira, né? Agora, tem algumas tecnologias em certas tintas, certas colorações hoje em dia, que eu fico me perguntando, será que funciona? Outro dia eu estava vendo um comercial de uma tinta que você passa, que ela só pega os branco. Tem coisa. Isso é verdade? Isso funciona mesmo na prática? Pois então, às vezes a gente até vê, tá ali passando o dedinho no telefone, aparece umas propagandas de shampoo que vai descolorir. Eu falo muito para minhas clientes, porque hoje a tecnologia das tintas são as melhores. Tintas profissionais, elas têm um nome, elas têm assim, se dá algum problema é porque você tem uma reação alérgica. Então você pode fazer um teste na nuca em questão disso, só de alergia se a pessoa tiver mesmo. Mas a tecnologia das tintas hoje profissionais é as melhores. Então eu falo com todo mundo, gente, para que eu vou pegar um shampoo colorante e vou passar aqui para tampar os fios brancos? Ele vai dar alguma alteração no fio do seu cabelo, porque aí quando você pensar assim, eu vou fazer uma descoloração, ele vai emborrachar, sabe? Porque vai dar alguma alteração ali a respeito desse tipo de produto. Porque a tinta não vai te dar. Eu faço meu retoque de raiz, eu faço as minhas mechas, meus clientes a mesma coisa. Faz highlights, né? Os loiros.
retoca a raiz com tinta e dá tudo certo. Mas eu só não indico. Eu falo assim, olha, de coração, eu não te indico de comprar esse produto. Porque hoje as tintas é as melhores. É que nem máscara. Ai, Meire, eu vou passar abacate, cebola, tomate no cabelo. Eu falei, pra quê? Até eu fico... O Robson do Brasil, que é o Robson, filho daquele lá que faz o cabelo do Silvio Santos. Esqueci até o nome. Jassa, né? É o Jassa, na verdade, né? Robson Jassa. É o Jassa. Ele fala mesmo, gente, pra que você vai usar esse tanto de coisa no cabelo, sendo que tem hoje as máscaras todas especializadas para cada biotipo de cabelo. Máscaras maravilhosas, com aromas. Um aroma maravilhoso. Aí vai lá e passa cebola no cabelo. Teve uma vez que uma cliente me passou cebola no cabelo. Gente, toda vez que ele escovou o cabelo dela, ela falava assim, Meire, esse trem não sai da minha cabeça. Eu falei, minha filha, imagina meu odor aqui no meu nariz, então. Deixa eu te perguntar uma coisa. É incrível. Óleo de coco e vinagre, qual a sua opinião? Ó, deixa eu te falar uma coisa. O óleo de coco, muita gente até faz mectação, né? Vale, mas eu pra mim não usaria. Tem óleos maracanóio, tem o óleo da vela, que é maravilhoso, que você passa, ele vai justamente lá no fio do cabelo. Porque o óleo é no fio, não vai lá dentro da cutícula. Mas tem gente que passa no couro cabeludo. E aí? Aí pra quê? Vai ter oleosidade no couro cabeludo. Porque o que tem aqui produz óleo. O que não produz óleo é 1 centímetro para baixo, que é o cabelo. O que produz é o couro cabeludo. Então, se a pessoa vai passar óleo no couro cabeludo, e se a pessoa tiver uma raiz bem oleosa, até ela tirar aquele óleo profundo da raiz dela, vai ser o óleo do borogodó. Porque não vai fazer diferença nenhuma, porque é aqui que resseca, não é o couro cabeludo. E para quem tem o cabelo muito crespo, por exemplo? É óleo. Mesmo quem tem o cabelo muito crespo, não precisa, por exemplo, passar esse óleo? Passa, não esse óleo de coco. Você pode comprar o óleo do maracanóio, o óleo da Trust, o óleo da vela, que são os melhores do mercado. Perfeito. Tem o óleo do maracanóio, que ele é bem pesado. Nossa, você passa assim, sua mão fica até seca, de tanto que ele suga, né? Agora, o vinagre, ele é para estabilizar o fio do cabelo. O vinagre é bom. Você tá com o fio do cabelo quebrando demais, né? Sensível demais. Então, às vezes, muitos que fazem o loiro, vai amarrar o cabelo, fica aquela parte que vai quebrando, né? Você dá aquela umedecida com vinagre, ele dá uma enrijecida. Depois você lava o cabelo na mão, com shampoo e condicionador. Então, também não é para passar no couro cabeludo? Não, de jeito vinagre de maçã, orgânico no couro cabeludo, não? Gente, eu tô aqui anos passando óleo de coco e vinagre de maçã. Anos passando. Pois então, aí você pode comprar o óleo da maracanóia, maravilhoso, cheiroso. Eu vou te apresentar eles. Muito melhor, né, que trem de coco. Não uso, não. E never no couro cabeludo. Não, igual a gente que tem um cabelo mais... O meu cabelo é cacheado, o seu também é cacheado. Igual eu falo com todas as cacheadas. O óleo do nosso cabelo, ele não consegue sair muito do couro cabeludo. Tá tudo certo. A gente vai lá, pega esses óleos do mercado maravilhosos e pode passar bem aqui assim, passa do meio para as pontas para ele ficar bem umedecido, bonito. E quando quiser fazer uma mectação nele para dormir e no outro dia lavar, é muito bom também. Agora, a pessoa que tem um cabelo já com a oleosidade, é um cabelo mais fino e liso, ela nunca vem no couro cabeludo. Ela faz aqui, ela vem do meio para baixo e depois ela faz assim, ó. Então, ele vai estar aqui pra cá. Ele não pegou aqui na raiz. Porque se pegar aqui um cabelo oleoso, ele vai pregar. Muita gente vai lá e faz uma escova linda, maravilhosa. Quando vai passar o óleo, a pessoa faz assim, ó. Nhec, e num cabelo fino e liso. A pessoa sai de lá, parece que ela nem lavou o cabelo. De tão pregado que já fica com óleo. Tão oleoso. Oleoso. Fica. Né? Agora, certas combinações parecem que exigem certas cautelas. Por exemplo, você usa uma determinada tinta no cabelo, faz um processo químico com tinta, moreno iluminado e tal, descoloração, e depois tenta aplicar um botox, por exemplo. Dá certo? O que você tem que fazer? Certos cremes para massagem, hidratação, funcionam? Com certeza. Eu, assim, no momento eu não trabalho com a química, né, que é a progressiva, botox eu ainda não trabalho. Mas eu falo com todo mundo que faz. Quando a pessoa faz uma química dessa, principalmente uma descoloração, dá um tempo para o seu cabelo cuidar dele, para depois ela fazer uma outra técnica que é o alisamento. Porque são 2 produtos muito mais fortes, que é a descoloração e o alisamento. Então, e no dia que eu faço no salão, ou um retoque de raiz, ou eu faço as mechas, eu não deixo de hidratar o cabelo dos meus clientes.
Eu hidrato, eu coloco no ozônio, eu faço todo o tratamento. Quando eu vou finalizar, as clientes passam a mão no cabelo, parece que elas não fizeram nada, sabe? Que nem eu falo com todo mundo, o meu pacote já tá lá. Você vai fazer as mechas, tá lá incluído. O corte, se a pessoa for cortar, a gente quer cortar 2 dedinhos para você, né, tirar as pontas. E a hidratação, eu não deixo de hidratar. Qualquer química que eu faça em termos de descoloração, tanto no retoque de raiz quanto nas mechas, eu não deixo de hidratar o cabelo da minha cliente. E elas todas amam esse processo. E qual seria o tempo necessário, vamos dizer assim? Outro tipo de química, né? Outro tipo de química, entre uma coloração e uma química, tipo botox ou progressiva? Eu até aconselho quem faz uma progressiva, por exemplo, você vai retocar suas mechas hoje, né? Exemplo, você faz, como seu cabelo já é um cabelo que é mais crespo e você vai passar um alisamento, então você faz primeiro o alisamento. Por quê? Ele vai tirar o pigmento da cor. Então, quando você faz uma cor primeiro e depois joga ali um botox ou joga ali uma progressiva que tem mais química de alisamento, que ele vai tirar totalmente a estrutura do cabelo, da cor do cabelo. Então, ele vai oxidar aquela cor. Ou ele vai puxar pro laranja demais ou amarelar demais. Então, eu sempre falo, faz primeiro o seu alisamento, depois de 2 semanas, você vem e a gente faz o Mora iluminado. Essa técnica, para quem tem o cabelo igual a gente, que tem um cabelo cacheado, quer alisar e quer ter um cabelo iluminado, ele não vai agredir tanto. Porque ele vai tirar só 2 tons. Então, não vai estar loiro para agredir tanto fio, para quebrar, sabe? Então, quem tem progressiva, faz as mechas, dá tudo certo, fica bonito. Mas eu sempre aconselho, faça o alisamento primeiro e depois as mechas, para manter a cor bonita. Tá, mas quando você faz o alisamento, depois as mechas, é necessário você manter com algum tipo de hidratação? Com certeza. Cauterização? Shampoo para manter cor. Funciona? É necessário? Ou é melhor você investir em um shampoo que hidrate o seu cabelo, que cuide melhor do seu cabelo? O que você indica? Pois então, todo mundo que vai no salão, eu falo, gente, usa linha profissional, indiferente da linha que você gosta. Sendo profissional é o que interessa. Ah, Meire, eu gosto da linha da Vela. Ah, eu gosto da linha da Kerastase. Perfeito. Porque o que acontece? Depois que a gente tem uma média de uma idade e outra, as pessoas hoje, a maioria das meninas hoje está começando a fazer também química com 15 anos, que eu pego muito no salão, fazer o iluminado, né, e tudo. Eu já falo diretamente para a mãe, qual shampoo que vocês usam? Ah, Meire, às vezes eu uso o Pantene ou o Dove. Agora, a partir para frente, vocês vão começar a usar uma linha profissional. Uma linha da Vela ou uma Kerastase, mas não usa mais shampoo de farmácia. Por quê? Porque o shampoo de farmácia, que é o Pantene, que é o Dove, 3CM, eles contêm muito, muito sal. Então, quando você já tem uma química no cabelo e coloca aquele produto, a cutícula dele, em vez de fechar, vai abrir. Entendeu? Então, não é viável. Acabou. Pode comprar uma linha profissional, vocês vão ver a diferença do seu cabelo. Teve uma menina essa semana no meu salão, ela é uma gracinha. Ela começou a vir, fez amarelo iluminado, foi só fazendo o cabelo. Aí teve um dia que eu já tive uma liberdade melhor com ela, porque ela é novinha. Eu falei com ela assim, olha, comece a usar esse shampoo aqui, porque o seu cabelo, por ser cacheado, ele merece um shampoo e um condicionador, uma máscara profissional. Porque o seu cabelo é um cabelo muito bonito, só que ele tá ficando muito poroso. É mesmo, Meire? É. Na hora que você comprar, você me dá um feedback. Ela foi, comprou a linha, eu vendo no meu salão e também, se a pessoa não quiser comprar, ela pode comprar em qualquer outro lugar. Mas o meu preço é bem compatível com, Meire, eu vi no Amazon, eu vi em tal lugar. O meu preço é mais ou menos mesma coisa. E ela comprou a minha linha, foi até a linha da Vela. Ela chegou no salão semana passada e falou, Meire, o meu cabelo tá outro. E ela não é de escovar tanto o cabelo dela é lindo, cacheado. Meu cabelo tá maleável, a escova, só de escovar, o cabelo dela caía. Ela passava a mão, você sente a textura do fio do seu cabelo. Não tem como. Você sente. Você sente. Quando o produto é bom e o seu cabelo você pegou, sente o cabelo mais alinhado, macio. Não tem aquele cabelo que você passa com aquela textura grossa. Sim, né? Não fica aquela coisa assim que... Não. Mas, vamos falar um pouquinho do cabelo bem crespo. Porque tem uma diferençazinha. Tem aquele cacho que é mais aberto, tem aquele cabelo crespo mesmo, assim, que não define os cachos. Geralmente, quem tem esse tipo de estrutura capilar
tem uma certa dificuldade para ver o seu cabelo crescer. Então, e só vê na hora da escova, né? Sim, escovou, só vê na hora da escova. Eu tenho uma cliente minha que é assim. E você tá incrível. Com uma juba aí maravilhosa. E o cabelo aqui é desse tamanho, filho. Sabe, assim, deste tamanho. E, assim, muitas mulheres que têm essa estrutura capilar gostariam de ter o cabelo mais comprido. O que você indica? O que você acha que funciona para uma mulher que tem, por exemplo, a vontade de ter o cabelo mais comprido e, às vezes, a estrutura capilar não permite um pouco esse desenvolvimento? Pois então, é igual você falou, tem vários tipos dos cabelos cacheadinhos, né? O que acontece? Quando ele é bem fechadinho, ele é bem agarradinho na cabeça, então ele vai crescendo igual o algodãozinho mesmo, né? Ele fica todinho, igual o Black Power, na verdade, né? Então ele só tem duas opções. Ou ele, ou ela aceita aquele cachinho, saiba definir ele bonitinho, ou ela vai realmente partir para um alisamento. Porque esse tipo de cachinho bem agarradinho mesmo, na verdade tem uns que esse daí até consegue escovar e fica bonito. Eu tenho uma cliente minha que é bem mesmo fininho e é bem cacheadinho. Ela escova e fica perfeito. Já tenho outras, umas 2 clientes minhas, que ela já tem um cabelo bem mesmo, que é o Black Power. Que ele é bem mesmo. Ele não sabe nem definir se vai estar no cacheado ou se ele fica meio liso, sabe? Então ele não sabe definir. E ela vai definir ele tonhonhonhazinho, bonitinho, sabe? E ele fica, mas demora demais. E ela já optou não mais fazer a progressiva como ela já fez. Então esse tipo de cabelo, até para escovar, nem fica muito legal. Porque pelo corte dele ser todo picadinho, para dar um volume bonito, porque ele tem que ter o movimento dele, ele não pode ser cortado por igual, senão ele fica aqui parecendo um chapéuzinho. E aí quando você vai escovar, acaba que você vê o cabelo todo desnivelado. Sim. Né? Sim. Então é justamente isso, a pessoa ou ela aceita ele bem do jeito que ele é, ou ela vai partir mesmo pro alisamento. Agora sim, tem aquelas que querem usar o cacheado só que comprido. E o cabelo parece que não vai, não né? chega. Pois então, eu tenho uma linha lá da Trust que chama Railis, né? Que eu tava até te falando. Sim. Ele não tira a estética do cabelo da cliente. A estética do cabelo é cacheado, vai permanecer. Só que ele vai dar mais naturalidade em termos de definir o cacho ou de escovar. A escovação do cabelo fica maravilhosa. A durabilidade também da escova fica muito boa. E é um processo. Tipo assim, você fez hoje. Daqui no máximo 2 meses faz de novo. Por quê? Para ele continuar alinhando o seu fio. Ele não vai alisar, mas ele vai te ajudar em termos de tratamento do seu cabelo. Que é um tratamento. Ele é um tratamento maravilhoso. Tanto que ele tá em falta lá no salão. Eu acabei com os 2 produtos. Tanto ele para cabelos mais claros que ele vem, tanto para o cabelo escuro. E eles acabaram, e eu semana passada não consegui falar com o pessoal da Trust, porque eu tava bem pisada, porque minha menina formando, eu atendendo. A gente tem que ser 10 coisas ao mesmo tempo. E aí, essa semana, eu já consegui fazer o pedido. Eu já tem cliente que me manda mensagem, já chegou? Não, aí eu fico até sem graça. Falo, meu Deus, a impressão que eu não quero fazer dinheiro, mas eu quero, gente. Né? Porque tava difícil. Aí eu já coloquei agora tudo bonitinho, já vai chegar pra mim os potes. Porque o pote deles são pequenos e rapidinho acaba. E realmente eles são muito bons. Você vai lá fazer, Ana, você vai gostar. Vou, com certeza. Você vai gostar. E eu quero que você compartilhe seus contatos. Com Nós estamos quase chegando já ao final. Passa tão rápido, gente. E eu tenho certeza que tem um monte de gente, como eu costumo dizer aqui, quando a entrevista é muito boa, e geralmente sempre é, que quem ouve quer morar no lugar onde a pessoa está ali dizendo, lá a gente faz isso. Então, por favor, passa teu contato, teu endereço, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo morar no teu salão a partir de agora. Então, Mara, venha mesmo, meninas. Olha, o meu endereço do salão é muito fácil. O estabelecimento ali na rua é muito tranquilo. Fica aqui na cidade de Everett, na rua 171 da Buncombe Street, em Everett, né? Aí eu tenho o meu Instagram também, que é Mary Campos Hair. Tá lá também bonitinho. E tem meu celular também. Pode falar diretamente comigo, que é 857-505-5783. 857-505-5783. Já decorei. Esse é o tipo de número que a gente não pode esquecer. Mary, foi um prazer enorme falar contigo. Parabéns pelo sucesso. Obrigada. Que Deus abençoe todos os teus caminhos. Continue mandando excelentes clientes para o teu salão e continue te dando todo esse talento que ele já te deu.
Amém. Obrigada, muito obrigada, Ana. Gostei muito de participar. Você é um amor. Parece que a gente não tá nem sendo entrevistada, gente. Eu também tive a impressão assim de que eu já te conheço há muito tempo, do jeito das outras clientes, tá? Mas muito obrigada mesmo. E te espero lá pra tomar um café. Pode me esperar e eu também te Deus espero aqui. quiser. Sempre que tiver alguma novidade, vem compartilhar aqui com a gente. Oh, eu venho mesmo, hein? As portas estão Obrigada. abertas. Muito obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela tua atenção. Te encontro no próximo Algo a Dizer.